Oi, gente, muito boa tarde. Cotidiano começando. Hoje tem reportagem falando sobre os cuidados com os cabelos nesse período de quarentena. Você vai ver também dicas de brincadeira para a criançada que segue no isolamento social em casa. E aqui no estúdio eu recebo a psicanalista Érica Albuquerque. A gente vai conversar sobre a ansiedade nesse período de Covid-19. Então, o que você está esperando? Puxa uma cadeira, chegue junto, o Cotidiano está só começando. Olha só, gente, com os salões de beleza fechados, a mulherada tem deixado um pouco de lado os cuidados com os cabelos, não é verdade? Mas ó, eles precisam ser lavados e hidratados, sem esquecer do cuidado com o couro cabeludo. E olha, aquelas receitas das nossas avós, como o uso da babosa e do abacate, nunca foram tão atuais. Confere aí. O cabelo muda completamente a autoestima das mulheres, mas nesse período de quarentena, como está sendo viver sem os cuidados de um salão de beleza, por exemplo? No meio dessa quarentena, a gente esquece de se cuidar um pouco, né? Afinal de contas, o foco é outro. Mas a gente pode sim aproveitar esse tempo em casa para se cuidar. O que eu tenho feito eu aproveitei para fazer um cronograma capilar do meu cabelo, já que eu tô há um tempo sem usar tanto secador, chapinha, babyliss. Então eu tô repondo a nutrição, a hidratação, tô reconstruindo ele. Tô aproveitando para fazer coisas que eu não tinha tempo de fazer. Então tô cuidando muito mais de mim. Façam isso com vocês também. Beijo! Com as portas fechadas desde o dia 21 de março, os salões são um refúgio para a mulherada. Isso porque muitas não sabem como tratar dos fios ou até mesmo secar os cabelos. Para aquelas que não têm cremes para hidratação, mas lembram das receitas caseiras usadas pelas avós, é hora de colocá-las em prática. A gente tem um histórico aí de tratamentos domiciliares grande, né? Com o uso de abacate, com o uso de mel, com o uso do óleo de coco e azeite de oliva. Dani, funciona sim. Né? Os óleos, eles são ricos em ácidos graxos, então assim, eles vão tirar ressecamento de ponta do cabelo, eles vão dar brilho, vão dar maciez. Eles não são tão profundos em relação a tratamento como um produto cosmético que foi feito para o fio. Né? Mas eles dão um bom resultado. Até a época de abacate agora, o uso do abacate é bem interessante, porque ele tem uma gordura natural, ele nutre bem o cabelo. Então, assim, pode usar. Você pode potencializar o seu creme. Eu estou com um creme muito simples aqui em casa. Vai lá, coloca uma colher de azeite dentro desse creme, coloca uma colher de mel dentro desse creme, porque você vai potencializar o efeito dele e vai dar brilho, vai dar maciez. Só não pode ficar sem tratar o cabelo nesse período. Já que os cuidados com a beleza diminuíram, os cuidados com a saúde do couro cabeludo devem ser redobrados. Nada de dormir ou prender os cabelos molhados. Na hora de secar, manter distância do secador do cabelo e só quando estiver quase seco é hora de escovar. Isso evita o aparecimento de feridas e até bactérias no couro cabeludo. Nesse período, em virtude do estresse, é muito comum a gente ter um acometimento do sistema imunológico e o paciente ele não vai ter o sistema imunológico combatendo a multiplicação desses micro-organismos do couro cabeludo. Então, durante esse período de tensão, de ansiedade, é muito comum a gente encontrar pessoas que estão com problemas com relação à descamação no couro cabeludo. Então, eu recomendo que esses pacientes, essas pessoas, elas lavem o couro cabeludo com mais frequência, evitem banhos quentes, prefiram higienizar o couro cabeludo com shampoos que sejam mais de limpeza, shampoos mais transparentes. Evitem colocar no couro cabeludo aqueles shampoos de tratamento, que são shampoos mais leitosos, mais espessos, porque são shampoos que depositam muito resíduo no couro cabeludo e podem piorar essa descamação. Agora escuta esse segredinho. O lanche em família sempre fica mais gostoso com bom leite, viu? Anota aí essa receitinha maravilhosa. Gente, junte meia xícara de abacate, meia banana e um pote de iogurte grego bom leite. Bata tudo no liquidificador e sirva polvilhando com castanhas trituradas. Fica uma delícia, viu? E claro, lave bem as mãos antes e depois de manusear alimentos. E se for às compras, nada de beijos e abraços desconhecidos, hein? Estamos juntos na luta contra o coronavírus e por dias melhores. Bom dia com bom leite.
Olha só, gente, nesse isolamento social, o que mais vemos é a gente postando foto nas redes sociais de muitas receitas, né? Muitos estão colocando em prática os dotes culinários. Então, na dica do chefe de hoje, você vai aprender a fazer uma receita de bolinho de chuva. Uma ótima dica para você fazer aí na sua casa. Confere aí. Boa tarde, Marcela. Eu sou Jonathan Leandro e hoje eu estou aqui no Dica de Chefe para ensinar para vocês um bolinho de chuva, uma receita super simples e prática. Bom, Marcela, para o clássico bolinho de chuva a gente precisa de uma xícara cheia de farinha de trigo com fermento, nesse caso, meia xícara de leite, meia xícara de açúcar, um ovo e raspas de um limão. Para começar, vamos bater o ovo ligeiramente. Vamos bater ligeiramente o ovo com o açúcar. Na sequência, o leite, depois a farinha. E por último, raspas de um limão. Bom, depois da raspa de limão, que serviu para saborizar essa massa, que a gente também pode acrescentar banana picada ou até mesmo uma colher a mais de chocolate. Vamos fritar a massa. Para fritar a gente vai precisar de um óleo bem quente, tá? E de 2 colheres, porque a gente vai pegar com colheradas essa massa e levar até a fritura. Bom pessoal, após a fritura, os bolinhos estão prontos. E aí mais uma dica é polvilhar com açúcar e canela, tá? Uma ótima sugestão para um lanche rápido. Você não precisa assar um bolo. Em menos de 20 minutos você tem essa quantidade aqui de bolinhos pronta. Então, Marcela, essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês façam em casa e curtam essa receita. Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem reportagem com dicas para as crianças que estão na quarentena e não sabem mais como brincar. E ainda a gente vai aprender como organizar a farmacinha que a gente tem em casa. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano, olha só, gente, na quarentena as crianças estão a todo vapor dentro de casa, né? Eu que o diga, porque a minha não para de brincar. Umas querem correr, pular, brincar com tudo que vem pela frente, outros optam por ver TV, por ficar no celular. Então a gente prepara uma reportagem que vai dar dicas de brincadeiras e mostrar também um lado positivo das tecnologias para a criançada. Confere aí. Com a suspensão das aulas desde o mês de março, que Heitor, de 9 anos, está em casa, gastando energia como pode. Ele prefere jogos online, mas o pai sempre limita as atividades, usando o celular ou computador. Primeiro que é difícil, né? Manter uma criança de 9 anos dentro de casa, enclausurada, né? 24 horas. Então, assim, a gente realmente também tem que ter muita criatividade enquanto pais para poder preencher todo o tempo ocioso deles. Então a gente faz como, por exemplo, do animal doméstico, que já tem uma familiaridade, que está próximo dia a dia, mas que ele se torne realmente algo que brinque mais, que interage mais. As brincadeiras de antigamente, como no meu caso, por exemplo, que brinquei muito de bola, que soltei pipa, bola de gude e tudo mais. Então a gente tenta trazer também isso para que ele tenha acesso e inevitavelmente estar conectado, né? Porque por natureza eles já estão muito conectados. Então, a gente tem todo um critério para ter um cuidado com o tempo, né? Quanto tempo fica na frente do notebook, quanto tempo fica com o celular. Mas hoje, na verdade, com esse tempo mais dentro de casa, eles acabam também passando mais tempo conectados. E foi através do aplicativo da Escola de Robótica e Programação, a Rapcode, que ele aprendeu que pode usar sua imaginação e ainda estudar matemática, fazendo o que mais ama. Brincando. Você pode pintar o cenário, pode fazer o seu próprio boneco, pode programar várias coisas, como tipo, ele pode andar 15 passos para a direita. Ele vai andar 15 passos para a direita. Pintar o palco também usa muito minha criatividade. É muito bom fazer isso até. A plataforma é gratuita e conta com atividades que envolvem lógica e programação, estimulando o raciocínio lógico das crianças, além de habilidades manuais. Entre as atividades estão a do logaritmo, em que as crianças aprendem e seguem as instruções de um algoritmo para criar um origami. Os estudos mostram aí que, através dos jogos, a gente consegue desenvolver as habilidades do século XXI, né, a tão famosa dita pelas pessoas. E o que são essas habilidades? Né? O raciocínio lógico, a criatividade, a resolução de problema, o trabalho em equipe, a inteligência emocional. E quando eles estão criando um game,
eles sempre trabalham em grupo. Então, o tempo todo, eles são alunos pensantes em soluções. Então, eles sempre protagonizam o que há de melhor, seja do coronavírus, seja a sustentabilidade, que é um tema que a gente trabalha, e com isso eles estão desenvolvendo o tempo todo o lado cognitivo. Mas criança também gosta das brincadeiras manuais, que todos da casa possam se envolver. Mas como fazer isso nesse período de isolamento social, dentro de casa ou apartamento? É simples. Esta pedagoga usou o papelão da bandeja de ovos, bolinha, papel e caneta. É só começar a jogar. Quem fizer mais pontos, vence. Outra ideia foi brincar estimulando o raciocínio da criançada, de uma forma lúdica. E com copinhos e folhas de papel, os pequenos terão que ordenar os copos de acordo com as cores. As atividades elas são importantes para que a criança continue realizando atividades cognitivas, que são atividades realizadas para o desenvolvimento de algum conhecimento. Nesse momento, a gente fez a proposta de algumas atividades para que ela trabalhe as habilidades de atenção, coordenação, motora ao lançar a bola, de atenção ao fazer o gabarito no copo. Então, é importante essas atividades, não só pela ação cognitiva, mas sim pela reunião da família, para a construção do mesmo material, os pais conhecerem mais os seus filhos, os filhos também conhecerem mais os seus pais. Não é uma ação hoje, esse distanciamento social que nós queríamos. Porém, temos que encontrar maneiras de torná-lo mais suave. E essa suavidade vai do controle também emocional dos pais, passando para os seus filhos e assim divertirem-se, brincando, porém com um aprendizado, um desenvolvimento cognitivo também. E sobre a tecnologia, ela é muito importante no desenvolvimento das crianças. Então, a criança ela pode sim e deve utilizar os recursos hoje, mas de uma maneira assistida. Não é deixar a criança porque ela fica quieta assistindo à TV ou jogos no celular que ela deve ficar sem limite. Que seja dado, mas seja dado um limite. Existem diversos recursos na internet, os próprios telefones vêm com os aplicativos iOS e Android para que realmente sejam baixados e utilizados, mas utilizados realmente mediante uma supervisão, uma orientação de quem está com a criança. Gente, estar pronto para o mercado é uma questão de atitude, viu? E na UNIT EAD você é protagonista com a qualidade que tem nota máxima pelo MEC, viu? Isso mesmo. Gente, são diversos cursos com mensalidades que cabem no seu bolso a partir de R$ 160, não é bacana? Então o que você está esperando? Faça já o vestibular online ou leve a sua nota do Enem. Ligue para esse telefone aí, que está aparecendo na sua tela, 991517358 ou acesse ead.unit.br e consulte o edital, viu? UNIT EAD, preparando para o mundo todos os dias. Todo mundo tem uma farmácia em casa, né? O remédio está guardado ou numa caixinha de papelão, ou de plástico, ou até mesmo numa gaveta. Mas todos nós temos essa farmácia em casa, onde a gente guarda os remédios mais usados. Mas em meio a tantos, como é que a gente pode identificar rapidamente o que estamos precisando, hein? E sabia que nem todos podem ser guardados juntos? Pois é, na dica da Adriana, a gente vai aprender a organizar a nossa farmacinha. Confere aí. Olá Marcela, eu sou a Adriana Mazola, personal organizer. Que bom poder voltar para dar dicas de organização aqui no cotidiano. Então vamos lá, hoje nós temos a dica para organizar os nossos medicamentos, as nossas farmacinhas. Bem, em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que nós só devemos usar medicação com orientação médica. E outras coisinhas também mais importantes nesse período de organização em relação à medicação. É lembrar do local onde essa medicação deve ser guardada. Geralmente nos vidros, nas embalagens, ele já vem informando lugar fresco, à sombra, com proteção de luz, etc. Então é importante você estar sempre observando o que tem escrito nessa medicação.
Outra é você ter sempre a receita médica guardada e a bula, não jogar a bula fora, porque amanhã ou depois você pode precisar recorrer a essa medicação novamente e aí você não sabe para quem foi passada aquela medicação, por que foi passada, enfim. Então, precisa ter essa sequência nesse histórico também, até para depois voltar para um médico e fazer todo o acompanhamento. É necessário que você reserve um espaço na sua casa e que esse espaço seja aquele espaço fixo, que não todo dia você vai mudando a medicação de lugar. Então todos da casa precisam saber que aquele local foi determinado para se guardar as medicações. Elas podem ser guardadas em caixas herméticas ou naquelas farmacinhas tradicionais que a gente encontra com a maletinha, né, a famosa maletinha, ou em outro lugar que você ache conveniente. O importante é que ela fique em um ambiente seguro, que as crianças não consigam alcançar, né? E que todos saibam que aquela medicação, que os medicamentos estão guardados naquele local. De tempos em tempos é importante você pegar essa caixa de medicação e dar uma geralzona nela. Ou seja, olhar a validade, data de vencimento, como a gente chama, para que a gente não corra o risco de usar uma medicação fora de validade. Cuidado também na hora de descartar essa medicação. Então sempre fique observando, né, essa caixa e a validade desses produtos. Uma outra coisa bem interessante é o seguinte, geralmente quem tem criança em casa ou tem pessoas que já precisam ter um cuidado com a saúde mais, né, próximo, é comum ter muita medicação em casa. E aí aquela caixa às vezes é uma caixa volumosa de medicação. Só que as medicações diárias, elas geralmente são num volume menor. Então não é nada confortável você estar no dia a dia sempre abrindo aquela caixa que guarda todas as medicações da casa. É necessário que você também disponibilize um cantinho, né, com aquelas medicações diárias, como por exemplo vitaminas, antitérmicos, remédios para nariz, garganta, coisas que você usa no dia a dia e que aí sim ela fique mais fácil de visualizar, não de acesso, porque principalmente quem tem criança em casa, mas que ela fique fácil de visualização, que por exemplo as vitaminas a gente toma geralmente de manhã, no café da manhã, em um local próximo, onde você vai preparar aquele café da manhã para que você lembre que aquelas vitaminas precisam ir à mesa. Então a gente traz como sugestão, por exemplo, uma caixinha como essa. Ela é bem interessante porque ela possui essas hastes móveis, ok? Então você pode colocar em várias alturas aqui, usar os espaços conforme sua necessidade e também o tamanho da caixa, do vidro da medicação. Outra forma da gente utilizar a medicação, organizar a medicação, é, por exemplo, usar os saquinhos herméticos, aqueles que a gente usa para congelar, certo? Eles existem no mercado de vários tamanhos. E aí o que você pode fazer em casa? Separa, por exemplo, todos os antitérmicos. Então, por exemplo, às vezes eles vêm em cápsulas, né? E aí você coloca, por exemplo, aqui, esse aqui é um pouquinho grande, mas você pode conseguir um menorzinho, e aí você coloca todos os antitérmicos, e aí de caneta mesmo você coloca antitérmicos. Porque se você não tiver em casa ou alguém precisar, é só entrar lá na caixinha, pegar a caixinha, procurar e encontrar o envelopinho de todos os antitérmicos, assim como antiácidos e outros tipos de medicação. Bem, essas foram as dicas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu recebo aqui no estúdio a psicanalista Érica Albuquerque. A gente vai conversar sobre a ansiedade que está nos acometendo durante esse isolamento social. Me espera que eu volto rapidinho. Tô de volta aqui com o Cotidiano. Olha só, gente, nesse período de quarentena, a gente tem que redobrar os cuidados com a nossa saúde mental, viu? Já soubemos de casos de suicídios, infelizmente, pessoas que estão tendo crises de ansiedade ou até depressão. E em tempos de pandemia é normal ficar preocupado com o futuro, que é incerto, até porque ainda não sabemos quando tudo isso vai passar, né? Mas como a gente pode manter o equilíbrio da nossa mente? Quem vai responder pra gente é a nossa querida psicanalista Érica Albuquerque. Érica,
Muito boa tarde, de longe, infelizmente cada vez mais longe, né? E eu estou explicando isso também para os telespectadores, porque a gente às vezes é questionado, você está gravando, está recebendo pessoas no estúdio, vocês ficam muito próximos, a gente entende muito essa preocupação, tudo isso é por vocês, tá? A gente está aqui para levar conteúdo para vocês, a gente usa máscara, assim que termina o programa, a minha já está ali na bolsa, luva também, o cinegrafista Diego que está ali atrás da câmera, que só pode ficar um comigo aqui no estúdio, ele tá com a máscara assim, e a Erika antes de entrar aqui, higienizou as mãos com álcool em gel, e tá ali, sentadinha, infelizmente longe de mim, depois que tudo isso passar, a gente vai dar vários abraços, até porque vamos precisar, a nossa saúde mental está abalada, isso é uma coisa que pega todo mundo de surpresa, a gente fica com medo do futuro, né? Nós já somos ansiosos por natureza, porque o Brasil é o país dos ansiosos e está cada vez mais aumentando essa ansiedade, porque está todo mundo dentro de casa sem saber o que fazer, né, Erika? Pois é, Marcela, boa tarde ao pessoal do Cotidiano. Pois é, nosso país é muito ansioso, o mundo em si é ansioso e o Brasil tem despontado aí em alguns destaques. E aí, muitas questões estão sendo atribuídas pela situação da pandemia. É importante a gente observar que a pandemia, ela está destacando as características que a pessoa já tem. Quem já é ansioso, nesse período, a ansiedade ela está sendo potencializada. Ainda não deu tempo de criar ansiedade em quem ainda não tinha em função da pandemia. Se continuar por um longo período, pode sim iniciar um processo de ansiedade em que antes não apresentava tantas características assim. Mas tudo que tem acontecido, que está sendo atribuído como ruim, como péssimo nas pessoas, na verdade é uma potencialização daquilo que elas já possuíam. Sem contar que a nossa rotina mudou, né? O isolamento social, a gente tem que ficar em casa, óbvio, a gente bate sempre aqui nessa tecla, mas até os beijos e abraços, a gente fica com medo de fazer isso com quem a gente ama, que está dentro da nossa própria casa. Principalmente a gente que sai, né, para trabalhar, porque a gente precisa sair para trabalhar e a gente fica com receio de abraçar, de beijar, de tocar nos nossos filhos, né, nos nossos avós, eles precisam estar em um local separado, isso mexe muito com o nosso psicológico, porque a gente fica longe da nossa família, né, eu, por exemplo, eu tenho família em Maceió e eu fico sofrendo bastante, porque minha avó é idosa, minha mãe também tá lá separada de mim, a gente não sabe quando é que a gente vai se ver agora, né, o aniversário da minha filha foi agora em março, o meu também, então foi um aniversário assim, totalmente diferente, eu chorei muito, ela também, porque a gente acostumada a estar sempre perto das pessoas, abraços, beijos, e eu tenho certeza que não só como eu, mas muitas pessoas também passaram o aniversário assim, e estão assim também, com esse sentimento de estar longe da família, o que eu acho que é o mais difícil, isso mexe muito com o psicológico da gente. Pois é uma questão que está mexendo com os afetos, em todos os sentidos, você me traz aí a questão da dificuldade de se manter isolado e afastado. Vamos ter um outro agrupamento que está numa dificuldade por estar junto demais. Gente que tinha uma vida muito workaholic, que trabalhava demais e agora está tendo que voltar para essa convivência familiar. Todo extremo é delicado e todo ele tem uma mensagem para a gente. Uma coisa que é importante a gente centrar, sempre há um recado na dor, seja ela qual for. Quando essa mensagem ela é compreendida, a dor ela perde o sentido de continuar entre a gente. Então, o que na verdade nos causa sofrimento não são os problemas da vida em si, mas a nossa resistência em aceitar. Quem está entendendo que é uma pandemia e que há uma força natural maior do que nós e não temos como controlá-la, em uma semana Veneza estava com água limpa, transparente. Há um porquê em tudo. Então, quando eu me entrego e me permito, olha, é necessário essa pausa. O que é que essa pausa tem a me ensinar? Dialogar com essa pausa, dialogar com as emoções, eu vou ficar bem. Se eu resisto, seja qual for o problema, eu fico mal. Então, o que nos faz sofrer não é o problema em si, mas a forma como eu o enfrento. E, inclusive, Érica, de fato, eu acho que muitas pessoas vão mudar a forma de ver o mundo, a forma de se comportar, e eu acho que até mesmo de lidar com o afeto, porque você está tão distante que acaba você se acostumando a ficar distante. Aí você vai valorizar também mais as suas amizades, vai valorizar mais a sua família, né? E aquele abraço que você dá, às vezes você também pode não querer dar, porque você pode ficar com isso também, assim, meu Deus, será que de fato passou? Será que vai vir? Eu acho que as pessoas também vão começar a agir assim, né? Temos esses dois olhares, né? Tanto da valorização maior dos afetos e da nossa qualidade de tempo,
A gente que tem trabalhado muito, o brasileiro tem trabalhado 3 expedientes em média, as mães que antigamente ficavam em casa com seus filhos, hoje essa não é praticamente mais a realidade de nenhum de nós. Então tem muita gente se queixando o que fazer com tanto tempo ocioso, porque não sabe o que fazer. Eu digo, meta de vida, um dia vamos fazer essa pergunta, ainda não faz parte do meu presente. Tanto vamos nos perguntar, como também vamos valorizar. Quando a vida voltar à normalidade, certamente não voltaremos iguais. O ideal é que a gente não volte igual. O que é prioridade no meu tempo? A vida me puxou para desacelerar. Antes eu dizia, eu não posso, eu não tenho tempo, eu não posso, recusávamos coisas que dizíamos querer ter e fazer porque não tínhamos tempo. Agora, queiramos ou não queiramos, a gente precisa se dar um tempo. Então, quando a gente retomar, o que será a minha prioridade? É um ponto, e o outro, tipo um cafezinho com as amigas, que a gente nunca se permite, né? E um outro ponto pode ser quem tem o perfil de uma neurose fóbica, desenvolver uma fobia maior do toque, do abraço, mas sempre lembrando que vai potencializar características que a pessoa já tem, nesse caso, se for questão de medicação, a medicação, se houver uma necessidade, e de manter a terapia, né, em dias, especialmente com uma abordagem mais profunda, né? Inclusive, Érica, como a gente falou, nós estamos tão ansiosos que até a respiração muda nesse caso, né? Então, a gente convidou uma querida, a Laís Barros, ela que é fisioterapeuta, para dar dicas de como a gente pode controlar a ansiedade através da respiração. Confere aí. Olá, Marcela. Nós, fisioterapeutas, utilizamos de algumas estratégias respiratórias nas nossas sessões de fisioterapia. Mas nós sabemos também que essas mesmas estratégias podem ser utilizadas para aliviar a tensão, aliviar aquelas crises de ansiedade e de estresse, tá? Então, vou explicar para vocês mais ou menos como é que você pode fazer tranquilamente em casa. É a conhecida respiração diafragmática. Você inspira por 3 segundos, tá? Enquanto você puxa esse ar, você vai inflar o seu abdômen como se estivesse enchendo a bexiga, tá? Inspira. Segura também por 3 segundos e solta o ar por 6 segundos, tá bom? Vamos lá, você consegue fazer aí de casa, em pé ou sentado mesmo, apenas precisa se concentrar, tem muitas pessoas que gostam de fechar o olho. Inspira por 3 segundos, segura o ar por 3 segundos e expira por 6 segundos. Lembrar sempre, quando você puxa o ar, que você está inspirando, você também está inflando o seu abdômen. Você pode fazer isso durante 3 minutos. Se por acaso você tiver várias crises de ansiedade durante o dia, tiver uma situação um pouco mais complicada de estresse, você pode fazer isso durante 10 vezes ao dia. Ai, Laís, adorei, viu? Pode ter certeza que eu vou respirar mais e vou fazer em casa. Érica também. Já estamos Essas dicas foram aqui, maravilhosas, verdade, né? De fato, sim. acalma. Muito. A gente só precisa parar um pouquinho e respirar. Até porque, de fato, as pessoas estão tão ansiosas que elas estão até sentindo os sintomas da Covid-19 sem estar com a Covid-19. Sem estar, pois é. Porque quando a gente é ansioso, todo investimento de tempo que é feito para o ansioso é uma sensação de perda de tempo. Se a gente disser, vamos parar para respirar, quem é muito acelerado, não posso, eu não tenho tempo. Né? Então, você seguir as dicas da Laís, você não está perdendo tempo, você está investindo tempo, porque oxigena teu cérebro melhor e organiza melhor as tuas ideias. Temos o nosso psicológico muito sensível, então a gente é muito sugestionável. Eu estava até comentando contigo em off que meu pai foi me visitar, eu estava com a gripe alérgica, não tinha possibilidade de ser Covid, eu tinha certeza disso, tinha acabado de voltar do sertão, e no sertão é que não tinha mesmo. Aí meu pai, quando me viu assim com aspecto, eu tinha espirrado bem muito antes dele chegar, foi só para entregar um álcool a ele. Ele disse, minha filha, se passasse alguém fumando perto de mim, eu pegava fogo. Porque eu me lavei com álcool todo, só de ver você de longe, eu entreguei assim. Eu passei um lenço umedecido com álcool, pelo álcool que eu estava entregando a ele, higienizei minha mão para entregar. E ele ficou apavorado. Quando ele me viu, ele já se sentiu doente também. Então, somos muito sugestionáveis. O nosso psicológico nos faz ter sintomas. A gente pensa que tem gravidez, né, psicológica, sem estar. Então, vamos cuidar da nossa saúde. As dicas como a da Laís são muito importantes. Cuidar da alimentação nesse período. Muita muito gente está nesse processo de ansiedade e come todo o tempo. Principalmente à noite, né? Quem
Ok, chega a noite. Vamos atacar a geladeira, porque as pessoas ficam ansiosas, né? Pois Outra rotina importante de a gente manter o horário de dormir, porque à noite, porque está mudando os horários. Então, manter a rotina do dormir e do acordar é muito importante para a saúde mental. Isso também vai te ajudar na questão da alimentação. Tem uma amiga que disse, eu estou comendo muito, você me convida para cozinhar para você, que você para de comer. Ela, você manda pro delivery para ela, no né? instante ajuda na dieta. Então, a gente desordenou. Como o mundo teve uma mudança, a nossa mente meio que deu uma desorientada junto. E agora ninguém sabe qual é a rotina. A nossa rotina é aquela que a gente faz. A rotina é que eu der o comando do horário que eu vou dormir, do horário que eu vou acordar, ou mais ou menos uma margem aproximada, é a rotina que eu vou manter. E aí ter esse cuidado de não achar que tá, porque tem algum sintoma ou outro, e tá doente sem estar, né? Não. Isso também acontece por questão de excesso de informação, bombardeio. Então mantenham-se informados, acompanhe aqui a grade de jornalismo da Rádio Jornal, mas não se bombardeie, que aí é um exagero, tudo em excesso faz mal. Muito importante isso que você falou, porque de fato quando a gente começa a buscar notícias, às vezes a gente também se depara com muitas fake news, né? No WhatsApp, a gente recebe muito, enfim. Mas a gente precisa dosar a nossa mente, até porque tudo vai passar. Gente, tudo isso vai passar, não é para sempre. Vai passar. E vai passar o mais rápido possível, porque a gente está fazendo a nossa parte. E Deus, Ele é misericordioso. Tenham fé. Parece isso que eu tô muito ouvindo importante. ansioso em casa dizer, mas vai passar quando, Marcela? Então, assim, para quem está em casa muito ansioso, a dica é foca no presente, no agora. A dificuldade da ansiedade é querer viver no futuro, mas como vai ser? Como que eu vou pagar minhas contas? Agora, o que é que você tem no agora? Foca a tua presença plena naquilo que você está no momento. As contas que serão vencidas no próximo mês ainda não chegaram, você ainda não tem esse problema, ele não existe, tá? Vive o agora, respira, organiza a mente e vive agora. Porque tem muita gente angustiada querendo quebrar a quarentena, porque como é que eu vou pagar as minhas contas? Mas veja, é melhor paralisar e ter alguma questão financeira realmente e deixar de ganhar do que adoecer e ter que gastar. Então, pela questão da ansiedade, às vezes a gente pode cometer um deslize. Vamos aguardar que vai passar, o mundo inteiro está se cuidando, então logo vai funcionar. E a gente já viu funcionando em outros países, né? Então, temos a experiência já que funciona. É verdade, Érica. Muito, muito obrigada, viu? Nossa conversa foi muito bacana, adorei. Obrigada sempre. Até a próxima, se Deus quiser. Até. Tchau, tchau. Fiquem em casa. Fiquem em casa. Gente, o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Amanhã eu tô de volta, viu? 1h45. Um beijo. Fiquem em casa e fiquem com Deus. Tchau, tchau.